Olá, sou a Silvinha. Bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu falo sobre aquilo em que eu acredito e vivo. E hoje não vai ser diferente. Eu pretendo passar aqui um pouco sobre aquilo que eu acredito que a grande maioria das pessoas que amou um dia já passou. Não é algo agradável, não é uma situação que a gente deseja viver, mas acontece. É parte da nossa vida e do nosso desenvolvimento pessoal enquanto ser humano, pois temos responsabilidades diversas na vida, inclusive afetivas. Se você tem interesse no assunto, peço que deixe seu like agora, porque pode acontecer de você esquecer desse detalhe quando o vídeo acabar. Também deixe um comentário quando terminar de assistir e se inscreva caso não esteja inscrito. E peço também que fique até o final, pois eu sei que o conteúdo vai ser útil para você e assim você poderá compartilhar com quem você sabe que pode estar precisando, ok? Muito obrigada e vamos lá. Vivenciar o término de um relacionamento não é fácil, é uma das experiências mais dolorosas que vivemos e pode gerar um enorme sofrimento, um turbilhão de emoções, pensamentos que se repetem e repetem e repetem, sejam eles referentes ao passado com o ex ou a ex, ou mesmo de como ele está no presente ou o que fará no futuro, sozinho ou com outra pessoa que não seja você, enfim. Isso tudo pode até nos adoecer mental e fisicamente. A maneira como cada um lida com esse momento depende de uma série de fatores, aos quais não irei me ater nesse momento. Quando um relacionamento chega ao fim, temos a sensação de que um pouco de nós mesmos se perde, vai embora. Isso pesa, dói, machuca. Essa experiência pode fazer as duas partes, tanto quem tomou a decisão quanto quem recebeu fora, vivenciarem um misto de sentimentos que incluem confusão, culpa, medo do futuro, tristeza, solidão e muitas vezes depressão. A ideia de luto não se limita somente à morte física de alguém, mas compreende as diversas perdas que ocorrem no desenvolvimento humano. No caso da perda amorosa, a pessoa morre dentro de nós, mas continua viva, o que pode tornar o processo mais sofrido e delicado. Por muitas vezes pecamos por tentarmos passar por tudo isso de maneira rápida e sem sentir, pois afinal ouvimos constantemente as pessoas falarem que temos que deixar a dor de lado, temos que continuar vivendo, curtir com os amigos, ir para festas, bares, postar fotos sorrindo, rodeado de pessoas, mesmo que por dentro estejamos solitários e gritando por ajuda. Curtir, passear, conhecer novos lugares, fazer novas amizades, descobrir novos interesses, etc. Tudo isso é muito importante, mas temos que nos permitir vivenciar o luto, entrarmos em contato com nossos sentimentos, entendermos o que está se passando verdadeiramente dentro de nós. O luto é um processo importante e necessário porque ele nos ajuda a elaborar maneiras de lidarmos com a perda daquele elo que um dia foi tão significativo. A psiquiatra Elizabeth Ross, uma psiquiatra suíço-americana que se especializou em cuidados paliativos e em situações próximas da morte, em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, classificou as 5 fases do luto. Esses estágios também valem para as sensações experimentadas diante de perdas amorosas. Segundo ela, as fases do luto passam por sentimentos de negação, raiva, barganha, depressão e finalmente aceitação. O processo é longo e, embora não exista fórmula mágica para acabar com a dor, existem maneiras de amenizá-la e abreviar o sofrimento. Vamos falar um pouquinho sobre cada fase. Negação e isolamento. A negação é uma defesa temporária. Nesse estágio, a pessoa nega a existência do fato e tenta não entrar em contato com a realidade, seja o término de um relacionamento, a morte de um ente querido, e surgem pensamentos como: não, isso não é verdade, logo tudo vai se resolver. Raiva. Quando a pessoa não consegue mais manter a fase da negação, ela é substituída por sentimentos de raiva, inveja e revolta. Ela se revolta com o mundo, se sente injustiçada, surgem questionamentos como: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Barganha. Nessa fase, o indivíduo começa a negociar consigo mesmo, com o outro e até com Deus, utilizando-se de promessas como: se eu sair dessa situação, prometo que serei diferente de agora em diante. Ou, se eu tiver mais uma chance, eu farei tudo de outra forma. Depressão. Nesse momento, ocorre o sofrimento profundo. A pessoa fica mais introspectiva, pois percebe que não adianta tentar negar, se revoltar ou negociar para que a realidade se modifique. Ela volta à consciência para a perda.
Os sentimentos comuns nessa fase são medo, culpa, isolamento, desesperança. Aceitação. A pessoa consegue perceber a realidade tal qual como ela é e passa a aceitar a perda como algo natural, se mostra pronto para enfrentá-la. Vale ressaltar que não existe uma sequência dos estágios de luto. Cada pessoa vive esse momento de forma particular e única. Todos nós estamos sujeitos a essa realidade, portanto, respeite o seu luto. Se permita passar por esse processo de transformação, de descobertas e crescimento. Caso você perceba que não consegue lidar sozinho com o fim do relacionamento, procure a ajuda de um psicólogo, pois será um diferencial para lidar com esses estágios. Você sabia que a ciência tem umas dicas para lidarmos com o fim dos relacionamentos? São elas. Permita-se sofrer. O sofrimento é inevitável, natural e até necessário nesses momentos. Para os especialistas, a melhor maneira de lidar com ele é encará-lo completamente. Quando o outro me deixa, eu tenho uma dor muito forte. Então, vai haver uma mistura de sentimentos cíclicos. Pode haver solidão, vontade de morrer, de afastar-se de todo mundo, sensação de abandono. Mas uma aceitação bem feita desse luto vai revertendo aquele amor da relação para ela mesma. Explica uma das psicanalistas do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria da USP. Dê um tempo a você. A maioria das pessoas já ouviu o velho ditado: o tempo cura todas as feridas, mas isso não é totalmente verdade. O tempo só passa, mas ele não cura nada. A cura é um processo, e esse sim leva tempo, o que é muito diferente. E isso também é verdadeiro quando se trata de relacionamentos. Esse tempo varia de pessoa para pessoa. Algumas superam a dor depois do primeiro mês, outras precisam de 1 ano ou até mais. No entanto, quando o sofrimento ultrapassa muito mais que isso e prejudica o trabalho ou os estudos, o ideal é procurar ajuda terapêutica ou médica. A terapia vai dar novos significados sobre quem a pessoa é e a ajuda a perceber sozinha que há outras perspectivas e possibilidades na vida. Não encare a dor sozinha. É muito importante pedir ajuda a familiares e amigos próximos e abrir o jogo sobre como está se sentindo. Costumo dizer que é bom viver a síndrome do Gasparzinho, aquela em que a pessoa se esforça para ser simpática, de ir atrás dos amigos, de procurar companhia, se cercar de pessoas. Não tenha vergonha de perguntar se o outro quer ser seu amigo e resgatar os mais antigos que você não vê há um tempo. Orienta a psicóloga Adriana Severin, especialista em sexualidade humana. Evite contato via redes sociais. Ao terminar uma relação, é comum surgir uma curiosidade sobre como o ex ou a ex está lidando com a situação. Mas dar aquela espiadinha nas redes sociais dele não é a melhor decisão. Esse acompanhamento à distância pode trazer uma falsa esperança de retorno, gerando ainda mais dificuldade na elaboração desse rompimento. Além disso, a espiadinha pode causar um sofrimento ainda maior, principalmente se o outro já estiver tocando a vida. Adote o hábito de escrever o que você está sentindo. Colocar no papel tudo o que você está sentindo ou pensando é uma maneira de tirar do peito a angústia e colocar para fora um pouco da dor. Também é interessante listar tudo que o relacionamento antigo tinha de positivo e de negativo. De acordo com a psicóloga Adriana Severin, no começo só irão aparecer coisas boas porque há uma tendência de ver o outro de maneira idealizada. Mas aos poucos a pessoa começa a perceber que nem tudo era tão bom assim. Reconstrua uma nova rotina. Perder uma pessoa significa também perder a rotina. Chegar em casa à noite, por exemplo, e não receber aquela ligação, passar o fim de semana sem encontrar o outro, tudo isso causa a sensação de lacunas e vazio. Por isso, passado o primeiro período da dor, é importante dar novos significados ao tempo livre. Esse é o momento de a pessoa ser criativa com ela mesma, procurar novos cursos, novos hobbies, novas ocupações que a tirem da rotina antiga e evite lembranças. Zere os sentimentos antes de engatar outro relacionamento. A ideia de que um amor cura o outro, conhecido como relacionamento rebote, na prática pode não ser a melhor solução. Muitos terapeutas concordam que antes de começar um novo relacionamento, é preciso zerar os sentimentos antigos e estar bem em sua própria companhia. Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você, assim como outros de outros canais foram e são para mim.
Caso, felizmente, você não esteja passando por uma situação dessas, gostaria que você me ajudasse a fazer com que esse vídeo chegue até as pessoas que precisam dessas palavras, que precisam ver que existe sim uma luz no fim do túnel. E para isso, eu preciso que você compartilhe entre os teus contatos. Eu sei, por experiência própria, o quanto é importante ter consciência de que a nossa vida continua, apesar das decepções e encerramentos de ciclos. É normal pensarmos que não vamos dar conta de tanta dor e que não vamos sobreviver à ausência do outro, mas isso não é verdade, tanto que eu estou aqui agora falando isso para você. Assista ao vídeo mais de uma vez se achar necessário ou se quiser relembrar algum trechinho. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo a indicação de 2 canais que falam com bastante propriedade sobre esse assunto. O canal Nós da Questão, do psicólogo Marcos Lacerda, e o canal Supere o Término, de Gilson Venâncio. Se você se sentir à vontade, deixe um comentário e muito obrigada.